A corrida eleitoral de 2026 já tem a mesma polarização do que no ano de 2022. Novamente, Lula e Bolsonaro, desta vez o Flávio, estão lutando por uma vitória num segundo turno que promete ser muito apertada. Hoje, a pesquisa Datafolha, divulgada pela manhã, a primeira desde que Flávio Bolsonaro foi alçado candidato pelo pai, Jair, que está preso, é a primeira vez que o Datafolha faz uma pesquisa. A gente vai falar bastante sobre essa pesquisa, que tem números interessantes, baseados, inclusive, num paralelo com 2022. Tá? Antes, peço para que você se inscreva aqui no canal. A gente está voltando com os nossos vídeos de análise, sempre um vídeo diferente para você todos os dias, lives também, então é importante você nos ajudar, chegando, curtindo, comentando e compartilhando, tá? Taca o dedo no like, se inscreve no canal, vamos embora para falar bastante sobre a corrida eleitoral do ano de 2026. Bom, a pesquisa Datafolha, que todo mundo conhece, né? Como o principal instituto de pesquisa do país, na fama, porque na realidade não é, né? A gente sabe que em 2022, o instituto que mais acertou, e ainda errando muito, foi a Paraná Pesquisas, que deu no segundo turno a diferença de 1 ponto percentual entre Lula e Bolsonaro. O Lula acabou vencendo aí com 1 ponto alguma coisa, enquanto o Datafolha estava dando 52% para o Lula. O Lula não teve nem 51%, né? Teve 50,9% dos votos. O IPEC, que já nem existe mais, eu não preciso nem falar o que o IPEC fez naquela eleição, dando inclusive 56% para o Lula no segundo turno. Dessa vez o Datafolha é um pouco mais realista, traz Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro com 34% dos votos no primeiro turno, tá? Flávio Bolsonaro tem 34% de votos no primeiro turno, enquanto Lula tem 39% das intenções de votos. Bem diferente dos 48% que o Lula teria no primeiro turno, já nesta época do ano, de acordo com as pesquisas lá em 2022. Então, fazendo um paralelo com 2022, a gente tem uma distância aqui. A gente tem o Bolsonaro, no caso hoje o Flávio, bem mais adiante. Nessa época o Bolsonaro tinha cerca de 29% das intenções de votos, segundo o Datafolha, ele viria, né, a terminar o primeiro turno com 43%, e hoje o Flávio já tem 34% das intenções de votos e o Lula 39%. Na margem de erro, isso é um empate técnico, porque o Lula pode ter 37%, né, ou 36%, e também o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, também 36% aí das intenções de votos, na margem de erro, né? Chama muita atenção essa disparada já de Flávio Bolsonaro, porque a gente tem aí claramente um indício de que, além da transferência de votos do Jair já no primeiro turno, e o Bolsonaro é campeão em transferir votos, além dessa transferência de votos muito natural neste primeiro turno, e comprovada agora essa transferência de votos, a gente também tem um segundo turno muito forte. Vou falar já já do segundo turno, mas a gente tem um Lula que não alcança 40% de votos no primeiro turno. Então, assim, ele já perdeu muito da sua popularidade. A aprovação do governo hoje, de acordo com o próprio Datafolha, está menor do que 50%, ou seja, menos da metade dos brasileiros aí aprova o governo. É um problema. Isso é quase... Se você colocar uma rejeição de 51% em um candidato, não tem como ganhar a eleição. Tá? O Bolsonaro, inclusive, não venceu a eleição porque ele tinha mais de 51% de reprovação no mandato dele. Agora, o Lula não ter cerca de 40%, 45% dos votos no primeiro turno, sendo o candidato da situação, né, o atual presidente, com a máquina na mão, a mídia o tempo inteiro, a mídia o dia inteiro falando bem do Lula. A mídia o dia inteiro puxando o saco para o governo. Puxaram o saco do governo na questão do 8 de janeiro, sendo que o governo não fez absolutamente nada, inclusive... Para quem não lembra, tem até aquela questão das câmeras, a mídia passando
o pano para o governo nas indicações do Lula para o STF, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Vai lembrar, Flávio Dino, advogado pessoal do presidente Lula, Flávio Dino, ministro do governo Lula, ministro de Segurança do governo Lula. O Cristiano Zanin, advogado pessoal do presidente Lula, na época, inclusive, dos escândalos de corrupção pelos quais ele foi condenado. Então, a mídia passou pano para isso completamente. A mídia passando pano em relação a todos os escândalos, CPI do 8 de janeiro, enfim. E mesmo assim, ele não consegue ter 50% dos votos no primeiro turno. Isso é, assim, para quem deve estar lá no PT, neste momento, dentro da campanha do PT, deve estar uma loucura completa e absoluta. Porque é surreal, né, isso que acontece, né, do Lula não ter os 45% de intenções de votos no primeiro turno. Agora, o Flávio, claramente, ele simplesmente pegou os votos do pai, e aquela galerinha que não acreditava no Jair, que chamava o Jair de frouxo e não sei o quê, deve também estar dando voto de confiança para o Flávio. Segundo turno, tá? No segundo turno, o Datafolha traz também um empate técnico com o Lula com 46% das intenções de votos e o Flávio Bolsonaro 43%. Ou seja, a diferença já diminui para 3 pontos percentuais. Essa diferença, pessoal, é em votos totais, né? Em votos absolutos, né, a diferença deve estar na casa... deve estar... Nesse momento, o Datafolha não faz muito nos votos totais, né? Mas isso é 51-49. É o mesmo cenário, ou seja, o Lula ficou 4 anos no governo, pessoas foram condenadas por um suposto ataque à democracia, pessoas foram condenadas a 15 anos de cadeia, o Bolsonaro foi preso, considerado inelegível, considerado inelegível pela reunião com os embaixadores, depois preso, deu aquela questão toda do Eduardo Bolsonaro fora do país, a direita batendo cabeça, Carla Zambelli condenada, e mesmo assim, o cenário eleitoral é exatamente o mesmo do dia 30 de novembro, do dia 31 de outubro de 2022. Isso é alarmante, tá? Isso é alarmante. O governo não conseguiu mudar a cabeça da população. O governo não conseguiu mudar a cabeça da população com a máquina de mídia para fazer isso. E, olha, o Lula já foi muito melhor. Os 2 governos dele, os 2 primeiros, ele saiu com a popularidade alta, por quê? Porque ele usava muito bem isso. Hoje ele não usa mais. Então, essa análise da pesquisa da Datafolha que a gente vê, e agora, depois que sai, a direita vai inflamar, o Flávio vai inflamar, os apoios vão começar a chegar, e existe uma grande chance, sim, do Flávio Bolsonaro ser eleito no fim do ano. Então, vai ser uma eleição que vai pegar fogo. Todos os dias, vídeos de análise para você aqui no jornalismoonline.doc. Muita informação. Se você tem a sua denúncia, também mande para a gente aqui, porque também no Instagram, Jornalismo Online Oficial. Deixa o dedo no like, curta, comente, compartilhe e vem com a gente, porque aqui é jornalismo e informação de verdade.